sua fuga. Se o preso já está estável em sua fuga, né, houve a quebra do nexo causal. Não há que se falar em responsabilização estatal. É o exemplo que eu citei para vocês. O camarada já está foragido há 3, 4 anos. Vai lá e resolve assaltar um posto de combustível, causa dano a terceiros. Está responsável? Já não é mais. Ok? Quarta situação. O preso, né, pratica o suicídio. O Estado é responsável? Depende. Depende do quê? Se era perceptível aos olhos do Estado ou não era perceptível. Se era perceptível aos olhos do Estado que aquele presidiário, que aquela presidiária estava doente e poderia praticar um ato como esse, é responsável o Estado. Por outro lado, não era perceptível, né? Se não era perceptível, não há que se falar em omissão específica. Gravem isso. Omissão específica. Quando ocorre a omissão específica, no caso do presidiário, então, né, o Estado poderia ter tomado alguma ação, praticado alguma ação, mesmo tendo ciência e não o fez. Deixa eu tentar entender a sua pergunta, Matheus. Matheus está perguntando aqui, professor, e se o fato pudesse ser praticado mesmo que fora da custódia do Estado? O problema é na custódia, o Matheus. Tá? O problema é a custódia. Por exemplo, eu estou com um problema sério de depressão e fui preso. Né? E no momento da minha prisão, já foi identificado ali que eu tinha atos suicidas. Já foi identificado ali, no momento da minha prisão. Passei ali para fazer o exame, né, de corpo de delito, e o médico já sacou ali que tinha algum problema. Tá? Então, se o Estado tem conhecimento e poderia ter sido praticado algo em favor desse custodiado para evitar o suicídio, né, o Estado, se o suicídio foi cometido, o Estado é responsável. Aí, o que você tem que pensar? A relação de custódia. Ok? Ele estava preso. O Estado deveria cuidar desse preso. Não fez. E, em regra, não faz. A gente sabe disso. Né? Então, nesse caso, o Estado é responsável. Itamar, primeiro Itamar, depois Matheus. Itamar, e se na fuga, havendo nexo, por acaso ele suicida? O Estado é responsável? Ele não, porque ele não estava na custódia ainda. Na fuga que você fala do presídio, Itamar, ou na fuga de uma possível prisão? Se for na fuga do presídio, né, o Estado é responsável, é custódia, está na relação de custódia ainda. Matheus, vi hoje um julgado do TJ-GO que o indivíduo estava preso na delegacia e suicidou. Porém, ele estava portando veneno na meia. Não houve indenização. Interessante o julgado aí. Tem que ver o contexto desse caso, tá? Certamente, Matheus, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu que não é caso de omissão específica, e sim caso de culpa exclusiva da vítima, tá? Para ser omissão específica, Matheus, o Estado tinha conhecimento de que esse custodiado poderia praticar o suicídio. Né? Então, como ele estava em delegacia, certamente isso não ocorreu, não se tinha esse conhecimento. Então, por isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deve ter entendido que não cabia a aplicação da omissão específica. Mas tem que fazer a análise do caso concreto. Depois me passa esse julgado que eu posso aprofundar na discussão dele com vocês. Tá bom? Beleza até aqui? E a última situação é justamente essas decisões recentes que a gente tem tido aí no âmbito do STF, hein? Falando sobre essa obrigação do Estado indenizar todo presidiário, todo custodiado que se encontra em situação desumana, degradante, né? E aí é difícil, tá, gente? Porque a grande maioria está. A grande maioria está.
tá? A grande maioria dos presídios hoje não atende critérios mínimos aí de cuidados. Ah, professor, o senhor é garantista? Não, não tem nada a ver. Não é isso não, tá? Não é essa a discussão. A discussão é que eu entendo, né, e eu acredito que vocês, como estudantes de direito, também devem entender, que o preso está ali por um motivo e ele deve cumprir a pena. Ok? É a pena que ele tem que cumprir. Né? Se você, que é estudante de direito, pensar um pouco diferente disso, né, que direito que nós estamos vivendo. Tá? A pena é objetivos, né? Ressocializar, né? Reeducar, não permitir que a vítima use, né, do olho por olho, dente por dente. O Estado é o titular único da persecução e aplicação da pena, salvo exceções previstas no texto constitucional. Né? Evitar crimes futuros. Fugiu disso, gente, infelizmente não é o papel nosso como estudantes de direito. Tá? O Caio está fazendo uma pergunta aqui quilométrica. Vamos lá, Caio. Professor, e se uma pessoa for presa por um crime que não cometeu e em decorrência disso e da condição degradante na cadeia, a mesma cometa suicídio? Mesmo que não tivesse qualquer problema psicológico, haveria responsabilização do Estado pelo suicídio? Olha, pela situação em si, com certeza, o Estado é responsável. Primeiro, o erro, não é, do judiciário em prender uma pessoa. Então, a gente volta lá no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Tá? Prender a pessoa indevidamente. Então, o erro de natureza criminal gera o dever de indenizar do Estado. Aí já tem o dever de indenizar de início. Tá? Sobre o suicídio, voltando, o que vai acontecer aqui, né, é agravar essa indenização, aumentar essa indenização. E aí nós temos que fazer a pergunta novamente, né? Se era, né, perceptível pelo Estado ou não. Mas, de qualquer forma, o Estado vai ser responsável porque ele foi preso indevidamente. Tá joia, Caio? A Enia já começa errado no erro de natureza criminal, né? Exatamente. Exatamente, Enia. Já começou errado. Ele já tem o dever de indenizar, né? Bom, seguindo, meus queridos, seguindo. Outro ponto importante, e aí nós terminamos a questão da relação de custódia, e é muito importante que vocês lembrem dessa relação de custódia. Na prova aí de concurso público, Ministério Público, magistratura, e em especial carreiras da segurança pública, isso é sempre lembrado. Volto a repetir. Tá joia? Bom, professor, geralmente, está lhes perguntando, em brigas dentro do presídio, e o efetivo penitenciário é pouco, não podendo separar a briga, e ocorrendo uma morte, recai em cima do Estado a responsabilidade. Sim, recai em cima da responsabilidade. Recai. O Estado é responsável nesse caso. Tá? O que não é responsabilidade aí? Do agente. Efetivo pouco, né? Até uma das colegas me perguntou isso inicialmente. Né? O que um agente carcerário pode fazer dentro de uma cela com 30 presos? Nada. Então, ação regressiva contra o agente? Óbvio que não. Mas o Estado seria responsável? Sim, o Estado seria responsável. Professor, na relação de custódia, aplica-se a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo? Pois é. Aplica-se. Né? Aplica-se a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Agora, no caso da omissão específica, Matheus, o STF chama isso de omissão específica. Tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, a omissão específica equivale ao risco integral. Porque não há que se falar em excludente nesse caso. O camarada foi lá e deu um tiro no presídio, não. O camarada foi lá e se enforcou dentro da cela. Né? No primeiro momento, como exclusivo da vítima. Tá? Então, houve uma omissão específica. Por que o STF chama de omissão específica? Porque ele não admite a aplicação da teoria do risco integral. Era muito mais fácil falar da teoria do risco integral.
Mas não é, no âmbito do STF isso não é afirmado. Tá bom, Matheus? O Caio, mesmo em caso de rebelião, mesmo em caso de rebelião, o Estado é responsável. Né? Vamos pegar aí Pedrinhas, esses presídios aí que estourou essas rebeliões nos últimos anos aí, né? 50 presos decapitados, né? Rebelião, o Estado é responsável? É óbvio que é responsável. Ele tem que indenizar. Se aconteceu a rebelião é porque teve uma inobservância de alguma coisa, né? Para algum fato que deixaram passar. Isso. Já escorregou, né? Por algum motivo, teve uma falha aí, né? Então, o Estado é responsável. Tem muita gente que fala, né? Discussão, né? Até uma fala que o Matheus brincou aí no início da aula foi a fala do presidente da República, né? É só não praticar o crime. Meus queridos, eu também acho que é só não praticar o crime, mas tem limites aí, né? Tem limites. O Estado não pode ser irresponsável só porque se trata de um criminoso. Percebeu? Aí ele é criminoso, ele matou. Beleza, ele matou. Então, tá lá a pena prevista em lei. Ele cumpra a pena. Qualquer coisa fora disso, gente, nós voltamos para um estado selvagem. Peraí. Nós estamos estudando direito. Tá? Professor, Fala, em Guilherme. em relação ao infrator, no caso, quando ele mata outro preso dentro da prisão. Outro menor infrator. Não, Infrator que você fala, menor infrator? não, menor não. Preso mesmo. Preso mesmo, tá. E o Estado é responsável. Então, mas em relação a ele, em relação à pena dele... Ele vai responder pelo crime de homicídio, né? É. Ele vai responder pelo crime de homicídio normal, mas aí lembrando a questão da pena máxima no Brasil, né? Entendi. Não a pena máxima, né? Mas o período máximo de permanecer em cárcere no Brasil, né? Mas ele vai responder por homicídio, normal. Entendi. Tá? Não vai sair por bom comportamento. Vamos lá. A pena, né? A questão da progressão de regime fura aí, né? Mas não é só isso, ele responde pelo processo criminal. Entendi. Thales perguntou aqui, a responsabilidade recai em cima do Estado e do agente em caso de negligência por parte do agente? Quem responde, Thales? O Estado. E regressivamente o agente público. Isso mesmo. Primeiro responde o Estado, regressivamente responde o agente público, porque quando você usa o termo negligência, que poderia ser também imprudência ou imperícia, nós estamos falando de dolo ou culpa. E nesse caso, o Estado responde e, regressivamente, o Estado propõe ação contra o agente público nos casos de dolo ou culpa. Tá joia? O Carlos, o Supremo, nesses casos, afirma que não poderia ser risco integral por conta de serem aceitas as excludentes. Na verdade, eles falam sobre, Carlos, eles falam sobre a omissão específica. Eles não chegam nem, ou atualmente eles não chegam nem a mencionar risco integral. Porque o posicionamento da Corte é que não existe risco integral no Brasil. A Constituição Federal, segundo o Supremo, não fez essa previsão. Mas eles falam sobre essa questão da omissão específica. Tá? A omissão específica, o dever de cuidar do Estado. O Estado deveria estar cuidando daquela pessoa. A pessoa pratica o suicídio dentro do presídio. Era perceptível ou não era perceptível? Era perceptível. O Estado é responsável, omissão específica. Tá joia? E não se aplica excludente. Isso mesmo, Thales. Pelo fato do agente representar o Estado, a teoria, né? Teoria moderna dos órgãos públicos, teoria da imputação volitiva, isso mesmo. Mateus, professor, nos casos onde o apenado somente comparece ao presídio para dormir, infrações cometidas durante o período de labor poderiam ensejar a responsabilidade por parte do Estado? Na minha opinião, aí não. Tá? Na minha opinião, aí não. Por quê? Porque o regime permite, né, que esse camarada esteja fora, estudando, trabalhando durante o dia. E à noite ele retorna, né,
Então, o regime é esse. Durante o período do dia, se ele pratica crimes, ele não está sob a custódia do Estado. Ele não está sob os olhos do Estado. Beleza? Muita pergunta, bacana. Perguntas boas aí. Sim, ele está saindo justamente por uma autorização estatal, mas por previsão legal, né, Matheus? É previsão legal, é o regime que está sendo aplicado para ele naquele momento. Tá? Bom, então, seguindo aí, depois se vocês quiserem fazer mais perguntas, pode ir mandando aí, mas é só para a gente seguir um pouco no conteúdo aí. Outro ponto extremamente importante é a questão da intervenção do Estado na economia, né? Intervenção do Estado na economia. A intervenção do Estado na economia, ela pode ser devida ou indevida. A intervenção indevida do Estado na economia gera o dever de indenizar. O grande exemplo no Brasil sobre essa intervenção indevida que gerou o dever de indenizar, ele foi julgado em definitivo em 2018, tá? Que é o caso da VASP. VASP, a maioria de vocês aí são novos, não vão lembrar, não sabem o que é VASP. VASP é uma empresa aérea que existia no Brasil na década de 70, 80, início dos anos 90. Em razão de uma intervenção indevida do Estado na economia, a VASP, essa empresa, quebrou. Quebrou, faliu. E aí o que aconteceu? A VASP propôs uma ação bilionária, e o Estado foi condenado agora em 2017, 2018, a pagar aí a bagatela de 3 alguma coisa bilhões de reais à massa falida da VASP. Tá? Bom, por quê? Porque a VASP, durante um tempo, ela foi obrigada a vender passagem aérea, né, bilhete aéreo, por valores inferiores aos valores de mercado, em razão de congelamento de plano econômico. Então, a passagem aérea Goiânia-São Paulo, por exemplo, era 5 mil. Se cobrava 2.500 em razão de um tabelamento, em razão de uma intervenção indevida do Estado na economia. Isso levou à falência essa empresa. Então, a massa falida será indenizada na bagatela aí de quase 3 ou mais de 3 bilhões de reais. Né? O que hoje vai dar para custear aí uma parcela dos débitos trabalhistas que essa empresa tem. Tá? Então, a intervenção do Estado na economia, né? Intervenção do Estado na economia gera o dever de indenizar. Matheus emendou mais uma pérola aqui. Beleza de sucumbência. Eu queria ter trabalhado nessa ação, viu, Matheus? Eu queria ter essa sucumbência aí. Mas vamos lá. E é engraçado, aí vai uma observação aqui, viu, Matheus e demais colegas. Com o novo Código de Processo Civil, com as mudanças que nós tivemos agora, e principalmente com a atuação da OAB nos últimos anos, os honorários de sucumbência contra o Estado têm, né, sido honorários justos. Tá? É absurdo que no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nós tínhamos até muito pouco tempo decisões aí de condenação contra o Estado, né, de sucumbência irrisórias, valores ínfimos. Só para você ter uma ideia, um caso concreto meu do escritório. A ação atualizada era 3 milhões de reais. O Estado propôs uma ação contra um cliente nosso de 3 milhões e poucos mil reais. E o nosso cliente foi totalmente absolvido. Em primeiro grau, o juiz teve a pachorra de condenar em sucumbência 3 mil reais. Numa ação de 3 milhões. O juiz condenou em 3 mil. E na época, foi antes do Código de Processo Civil de 2015, né? Na época a gente recorreu para o Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça falou, não, realmente é um absurdo esse valor de sucumbência. Ele aumentou para quanto? Minto. O juiz de primeiro grau condenou em sucumbência R$ 1.500. Aí o tribunal falou, não, realmente é um absurdo. Aumentou a sucumbência para R$ 3 mil, numa ação de 3 milhões de reais. Bom, hoje, né, as coisas têm mudado, graças a Deus, não só em razão do Código de Processo Civil, mas também o entendimento, né, dos tribunais aí sobre os honorários comerciais, mesmo tratando de honorários contra a fazenda pública. Tá joia?
Outro ponto importante que aparece aí nas provas, né? Danos decorrentes de falhas de concurso público. O Estado é responsável por indenizar? Depende da falha, né? Se for falha que gera o direito adquirido ali por parte dos concursados, né? Tem que se buscar essa ação de indenização. É muito comum, né? Eu já até contei para vocês. Tem concurso público, você chega no local da prova, né? E aí você descobre no dia da prova que o concurso foi cancelado, né? E aí houve erro do Estado, houve uma falha do Estado. Que falha foi essa? Eu lembro que eu, recém-formado, fui fazer um concurso em Manaus, né? Fazer um concurso em Manaus. Já advogava, mas sempre eu fazia concurso. Durante muito tempo eu fiz concurso. E aí, chegando em Manaus, melhor, não foi nem chegando em Manaus. No avião indo para Manaus, nós descobrimos que o concurso tinha sido suspenso por determinação judicial. Oh, meu Deus, que bacana. Então, danos decorrentes de falhas em concurso. Dependendo da falha, o Estado também é responsável em indenizar. Tá joia? Então, nós terminamos aqui responsabilidade extracontratual do Estado, tá? Como eu disse para vocês e volto a reafirmar aqui, é um tema em evolução. Esse tema, nós temos que acompanhar as decisões dos tribunais superiores. Todo ano sai aí 2, 3, 4 decisões do STJ e STF sobre esse tema, tá? Importantes decisões. Então, o que nós estudamos nessas 3 aulas foi uma introdução bacana, aprofundamos em alguns pontos, mas você, né, que quer aí fazer concurso público, deve continuar se atualizando com as decisões do STJ e do STF. Beleza? Bom, agora vocês podem abrir os microfones, né? Abrir as câmeras também, para a gente poder continuar debatendo aí com as perguntas de vocês. Perguntas? Vamos lá, Ricardo. Ênia. Eu já fiz as minhas digitadas já, professor. Tá joia. Cadê o Matheus? Liga sua câmera aí, Matheus. Matheus das Pérolas. Eu acho que ele saiu, cadê? Ah, não, tá ali. Liga a câmera aí, eu quero ver quem que é esse Matheus, se eu lembrar dele. Tô de boa aqui, não tô falando que você não tá de boa, não. Tô querendo te ver, rapaz. Liga a câmera aí. Tá só de bermuda? Aí, ó, Matheus. Lembrei. E aí, Matheus, mais perguntas, meu querido? Não, de boa. De boa? Não tá joia. Fique à vontade, viu, Matheus? O Carlos está mandando aqui. Eu já vi uma jurisprudência que condenou o Estado a pagar uma pessoa que foi aprovada desde a data que iniciaria efetivamente até a sentença. Só que, para isso, teria que haver um dolo inequívoco do Estado. Legal sua pergunta, Carlos. Porque, em regra, conforme o entendimento do STF, do STJ, o Estado não é responsável por indenizar, viu? Não, em regra, não. Por que em regra, não? Porque é mera expectativa de direito, tá? É mera expectativa de direito. Por exemplo, um caso concreto, até citei ele aqui na semana passada, tá? Testei ele aqui na semana passada, Carlos. Olha só. O camarada, ele estava fazendo o curso de formação da Polícia Federal. No terceiro mês do curso de formação de delegado, ele foi excluído de forma abrupta. Certo? Foi excluído. Entendeu? E aí ele entrou com mandado de segurança e voltou para o curso de formação 6 anos depois, porque aí transitou em julgado a decisão. Presta atenção no problema, hein? 6 anos depois ele voltou para o curso de formação. Aí ele teve direito à indenização aos salários desses 6 anos? Não. Por que não?
porque ele só tinha expectativa de direito, não se sabia se ele ia formar ou não. Ele formou, hoje é delegado hoje, mas ele só tinha uma expectativa, tá? Nesse caso, até acredito que, na minha opinião, seria um erro inequívoco. Por quê? Porque quando ele foi excluído da Polícia Federal, ele foi excluído não sendo aplicado os princípios da administração pública, contraditória e ampla defesa. Então, peraí, a superintendência da Polícia Federal, né, a academia da Polícia Federal não sabe que num processo administrativo eu tenho que garantir o contraditório e a ampla defesa? Então, que é mais inequívoco que isso? Tá? Mas nesse caso, o delegado de polícia, que depois se tornou um delegado de polícia, não foi imunizado aos meses aí que ele poderia ter trabalhado durante esses 6 anos. Em outra situação, porém, eu já vi também o direito de indenização por erros na prova de seleção. Tá? O camarada já era concursado, né? E aí acaba que, por erros inequívocos, já vi algumas decisões nesse sentido também. Mas em regra, viu, Carlos, em regra, não há que se falar em indenização porque era mera expectativa e não um direito concreto. Tá bom? Nesse caso, houve uma perseguição. Isso aí. Mais perguntas? Vamos lá. Italoema não falou nada hoje. Brenda Ferraz não falou nada. Professor? Fala, Samuel. Samuel aqui. Fala, meu querido. Voltando aqui no artigo 5º, inciso 75, em caso de uma prisão civil, em relação à execução de alimentos, em que o Estado foi induzido ao erro em razão de uma dívida inexistente, dá para se fazer uma analogia do artigo 75 para caber alguma indenização ou não? Não existe nenhuma discussão sobre isso ainda? Existem várias discussões na doutrina, tá? Em algumas decisões. Mas a sua fala, a sua pergunta, me leva a falar que, nesse caso da sua pergunta, não há que se falar em indenização por parte do Estado. Não, né? Por que não? Entendi. Olha, o caso aí foi uma dívida que não existia, o Estado foi envolvido numa situação, levado ao erro. Quem é responsável? Sequente. Quem levou ao erro. Quem levou o Estado ao erro. Por exemplo, eu fui preso civilmente por não pagar alimentos. A minha ex-esposa é que levou esse entendimento equivocado ao juiz e que gerou a prisão. Cabe recurso para relaxamento dessa prisão. Né? Cabe, judicialmente, maneiras para que eu não seja preso. Então, no entendimento do STF e dos tribunais, em regra, é que não cabe indenização, nesse caso. Thales está perguntando aqui, a chamada ainda continua no final da aula, professor? Sim. A partir da semana que vem, vocês vão responder, né, no prazo de 24 horas, as questões. Né? Então, ao final da aula, vocês terão aí as questões para responder e a chamada é pela resposta das questões, tá, Thales? Mais perguntas. Temos 8 minutos ainda. Tema 671 do STF. Direito de candidato aprovado em concurso. Ixi, sumiu aqui. Carlos. Tema 671 do STF. Direito de candidato aprovado em concurso público a indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação. Efetivada apenas após o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito à investidura. Legal isso aí, hein? Mas aí a indenização não é os salários, né? Depois eu vou até ver esse tema aí, Carlos. É a indenização pela demora na nomeação, né? Na demora na nomeação. Só pela demora mesmo, isso mesmo. Mas bacana.
já foi uma mudança de certa forma, né? Porque não cabe ao Estado, não cabe ao judiciário falar quando que deve ser nomeado, né? Esse é o entendimento padrão do judiciário. Inclusive tem súmula sobre isso, né? Não cabe ao judiciário falar, não, quando que deve ser nomeado. Isso é uma atividade do executivo. Em regra é isso. Não cabe ao judiciário falar se deve ser nomeado hoje ou amanhã. Isso é um ato do executivo. Mais perguntas, meus queridos? Temos ainda 6 minutos. Hermes não falou nada hoje. A Laila também não falou. A Raquel também não. Por enquanto, sem dúvidas, Laila. Beleza. Não, porque eu não postei ainda mesmo, viu, Marcos? O Marcos está perguntando aqui sobre as questões do AVA, né? Não coloquei ainda, viu? A partir dessa semana vocês vão começar a encontrar as questões lá, tá bom? O Carlos está aqui. Professor, eu falei errado. Na verdade, não foi por dolo, e sim por erro grosseiro. Encontrei o julgado aqui. Depois você me manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp do grupo, Carlos, por favor. Você faz parte do grupo, não faz? Manda lá para nós, por favor. Desembargador Gerson Santana Sintra. Legal, legal, legal. Bom, então é isso, meus queridos. Se não há mais perguntas, um abraço a todos, tenham uma boa semana, se cuidem, fiquem com Deus, tá? E sempre acessando o AVA. O AVA está sendo atualizado para vocês. A partir da semana que vem, muita coisa boa no AVA, tá? Muita novidade, as questões. Eu vou começar a postar aí também as aulas síncronas dentro do AVA, para vocês fazerem as revisões, tá? Então fiquem com Deus aí. Até semana que vem, um abraço. Boa noite, boa noite.